Ainda falando sobre relações harmônicas, fofinhos, a gente conversa agora sobre o comensalismo, que ela é diferente das relações que a gente descreveu até agora. Até agora, todas as relações que eu descrevi, elas eram mais, elas envolviam benefício mútuo, os dois caras saem ganhando, mas, gente, no comensalismo, a relação ela é mais zero. Um cara sai ganhando e pro outro cara, tanto faz como tanto fez. Sendo que o comensalismo, ele é interespecífico, ele é entre espécies diferentes. De modo geral, o que acontece no comensalismo é que uma determinada espécie chamada comensal, ela usa restos de alimento de outra espécie, só que sem ajudar e sem atrapalhar. Restos de alimento de outra espécie, sem ajudar, sem prejudicar. É diferente, por exemplo, né, moçada, de um parasita, né? Que o parasita ele vai utilizar o outro cara como alimento, mas prejudica o outro cara. É diferente, por exemplo, de casos como o mutualismo, como protocooperação, que você, nesse caso, tem que um ajuda o outro ajuda um. Para você descrever comensalismo, o mais importante é que ela é mais zero. Um cara ganha, para o outro cara é indiferente. O comensal, ele se aproveita de restos de alimento de outro cara, ele é beneficiado, para o outro cara é completamente indiferente. Quando a gente fala em exemplos de comensalismo, alguns casos clássicos da natureza, como por exemplo lá, as hienas e os leões. Ora, moçada, o leão caça, a hiena fica só coçando, sem fazer nada. O leão tem todo o trabalho, e aí quando o leão termina de comer, o que sobra da caça fica para a hiena. Para o leão, zero. Na verdade, moçada, para o leão tanto faz como tanto fez. A landinha. Mas o leão não teve que caçar? O leão não ia ter que caçar de qualquer jeito? Não, ele caçou de qualquer jeito. O leão não comeu tanto que ele queria. Então, nesse caso, moçada, para o leão é indiferente. E a hiena, a gaiata, ela é a única beneficiada, né? A hiena comensal se aproveita das sobras de comida do leão. Ela consegue comida fácil, sem ter trabalho nenhum, né? Do clássico Rei Leão, né? Mostra lá a relação entre os leões e as hienas. As hienas aparecem lá como umas aproveitadoras. O leão tem todo o trabalho, a hiena ainda assim consegue comida. Mas volto a dizer, para o leão é indiferente. Devo admitir que existem casos que um bocado de hiena se junta, lá vem um arrastão de hiena e roubam a comida do leão. Mas aí nesse caso, né, se você tem que as hienas roubam a comida do leão, o leão é prejudicado, já não vai ser mais um caso de comensalismo, depois eu descrevo essa situação. A princípio, o leão caça, come o tanto que ele quer, quando ele não quer mais, o que sobra fica para a hiena. Zero para ele, mais para a hiena. É o que acontece entre peixes piloto e tubarões. Cara, o peixe piloto, ele é um peixe listradinho, que ele acompanha o tubarão, e às vezes ele vai na frente do tubarão. Como ele vai na frente do tubarão, você tem uma falsa impressão de que ele está guiando o tubarão, daí o nome piloto para ele. Mas ele não está guiando o tubarão. Na verdade, ele está acompanhando o tubarão. Só que ele é meio apressadinho, né? Então, às vezes ele passa um pouco na frente do tubarão. Se o tubarão muda a direção dele, o peixe piloto, ele acompanha. E o peixe piloto, ele se aproveita dos restos de comida que o tubarão vai lá e utiliza. O tubarão come, né? Dilacera a comida lá, os pedacinhos de comida ficam pro peixe piloto. Ô Landinho, por que o tubarão não come esse gaiato? Cara, o peixe piloto ele é muito rápido, ele é muito pequeno. A energia que o tubarão ia gastar tentando pegar o peixe piloto não compensa, né, a energia que ele ganharia se conseguisse pegar o peixe piloto para comer. Então, nesse caso, o tubarão ignora. É até bom que o peixe piloto faz companhia para ele. Mas, a princípio, para o tubarão, zero, é indiferente. Ele caça do mesmo jeito, ele come o tanto que ele quer e o peixe piloto é o único beneficiado mais para ele. É o que acontece também com um tipo de peixe chamado de rêmora, que vai lá ter uma relação semelhante com o tubarão. Rêmora, né, moçada? Em algumas regiões, o pessoal apelida de piolho de tubarão. Apesar do apelido piolho de tubarão, ele é um peixe, tá? Porque o nome piolho,
É porque ele gruda no tubarão. Ele tem uma ventosa nas costas dele, com essa ventosa ele gruda na barriga do tubarão, de maneira, cara, que a rêmora, ela é triplamente beneficiada. Ela pega sobras de comida do tubarão, alimento. Ela pega uma carona com o tubarão, nem nadar a rêmora precisa, a gaiata gruda no tubarão e o tubarão leva ela, e ela ainda consegue proteção. Quero saber quem é que vai ser doido de tentar comer a rêmora, ela grudada na barriga do tubarão. Para o tubarão é indiferente, apesar do nome piolho, a rêmora não é um parasita, ela apenas gruda e fica lá, mas não prejudica para o tubarão. Para o tubarão, 0, e para a rêmora, 3 mais, né? Ela vai lá e pega sobras de comida do tubarão, leva uma carona e ainda ganha proteção. Landy, por que o tubarão não come a rêmora? Para começar, a rêmora fica grudada numa região do tubarão, onde ele não vai conseguir arrancar ela. Segundo, que a rêmora ela é pequenininha, dá muito trabalho lá para o tubarão caçar. Se ele conseguir pegar, não vai compensar o trabalho que ele tinha. Então a rêmora se garante nisso, para nesse caso lá o tubarão não mexer nela. Comensais, como hienas, peixes piloto e rêmoras são beneficiados. Para o leão, para os tubarões, é simplesmente, né, tanto faz como tanto fez, é indiferente para esses caras. Cara, comensalismo é uma relação de base alimentar. Tem algumas outras relações que são mais 0, mas que elas não são de base alimentar, que elas trabalham de outra maneira. Pega, por exemplo, inquilinismo, que ele também é mais 0, ele também é interespecífico. No inquilinismo, o que acontece é que uma espécie chamada de inquilina, ela vai morar dentro de outra espécie. Olha que agora não tem a ver com alimentação, tem a ver com moradia. Dentro de outra espécie, mas é aquele negócio. Sem ajudar, sem prejudicar. Porque alguém poderia argumentar assim, as bactérias da microbiota, elas moram dentro do corpo humano. É inquilinismo? Não, porque elas ajudam você. Elas vão lá produzir vitaminas, vão lá ajudar você a digerir a comida, proteger contra patógenos, e aí vai. Você pode argumentar que as bactérias que digerem celulose lá para os animais herbívoros, Landinha, é inquilinismo. Não, porque elas ajudam lá o boi, digere lá a celulose para o boi, só pode ser inquilinismo se o inquilino está ganhando, mas, moçada, o cara que está sendo a casa não é ajudado, não é prejudicado. Porque, por exemplo, alguém pode argumentar que um piolho mora em você, que um carrapato mora no seu cachorro. Mas o carrapato, ele prejudica você, né? O cachorro, né? O piolho prejudica você. Então, nesse caso, já é parasitismo, já não é inquilinismo. Então, para ser inquilinismo, uma espécie inquilina mora dentro de outra espécie, não ajuda, não atrapalha. Se ajudar, já não é mais 0, é mais. Se prejudicar, já não é mais 0, é mais menos. Para ser inquilinismo, mais 0. É o que acontece, por exemplo, né, gente? Com um tipo de peixinho chamado de Fierasfe e os pepinos do mar, holotúrias, né? Pepinos do mar, eles são equinodermos, que eles têm uma respiração meio exótica, né? Pepino do mar respira pelo ânus, né? Você tem lá que o ânus, né, o reto dele no tubo digestivo, ele tem uma série de ramificações e funciona como uma árvore respiratória anal. Então o pepino do mar respira pelo foquito dele. Sendo moçada aqui morando no foquito do pepino do mar, tem lá o peixinho, o Fierasfe. Ele mora no ânus do pepino do mar. Eu sei, né? Problema de moradia às vezes está grave, né? A galera às vezes encontra cada lugar para poder morar. A casa do peixinho é o fiofó do pepino do mar. Antes que alguém comece, nesse caso lá, a pensar: ô Landinho, não vai entupir lá o fiofó do pepino do mar? Não, não vai entupir, certo? O fiofó lá do pepino do mar, né? A árvore respiratória anal é bem ampla e o peixe ele é bem pequenininho. De maneira, moçada, que a casa dele é o ânus do pepino do mar. Ele sai, se alimenta, se reproduz e volta para casa. A casa dele é, o foquito lá do pepino do mar. Né? Para o pepino do mar é indiferente, 0, não ganha nem perde nada com isso, não vai entupir. E o peixinho é o único beneficiado, né? Porque ele consegue abrigo, né, contra predadores e tal. A casa dele
né, o ânus do pepino do mar. 0 para o pepino do mar, mais para o fierácea. Quando a gente fala em inquilinismo, o inquilinismo ele pode ser, né, colocado de uma maneira bem ampla, mas às vezes a moçada vai lá e divide o inquilinismo com outras versões, como as chamadas epibioses, mais 0 interespecífica. E no caso lá da epibiose, ela pode ser colocada como um caso de inquilinismo? Pode ser. Então vai ter questão que não vai usar esse nome epibiose, vai usar só o nome inquilinismo e fica por isso. Mas tem questões que vão falar em epibioses quando uma espécie ela não mora dentro da outra espécie, mas ela mora na superfície de outra espécie. Mesmo esquema, sem ajudar, sem atrapalhar. Afinal de contas, né, o piolho mora na superfície da sua cabeça, mas como ele te prejudica, não é epibiose. Você tem moçada lá que o carrapato mora na superfície do corpo do cachorro, mas como ele prejudica, não é epibiose. Epibiose, para um cara, ele ganha, e para o outro é completamente indiferente. Quando a gente fala em epibioses, duas situações dentro da epibiose. Epibiose, ela pode ser lá epifitismo. No caso, fita, planta, é quando você tem que uma planta vive sobre outra planta. Aliás, nas aulas de botânica, a gente usou muito essa nomenclatura, né? Uma planta epífita é uma planta que mora em cima de outra planta sem ajudar, sem atrapalhar. A partir do momento que ela atrapalha, já passa a ser parasita. Já não passa mais a ser considerado lá como um caso de epifitismo. Então a planta epífita, normalmente, ela sobe em outra planta só para poder ficar mais perto do sol, né? Para poder, nesse caso, pegar mais luz para fazer fotossíntese. É o que acontece lá em florestas tropicais. Florestas tropicais tem muita planta, a densidade de vegetação é muito grande, e uma planta pequenininha que fique no chão, ela vai estar na sombra de outras plantas. Então essa planta pequenininha no chão, na sombra das outras, não vai pegar a luz direito, não vai fazer fotossíntese direito. E é por isso que muitas plantas de pequeno porte preferem nascer em cima de outras plantas. No que ela cresce em cima de outra planta, ela fica mais perto do sol para melhorar a fotossíntese. Cuidado, ela não prejudica, ela não rouba água. Como é que a planta epífita, ela consegue água? Água da chuva, né? Então ela tem uma série de truques, né? Escamas, que são folhas modificadas, ou estruturas na epiderme para poder absorver a água da chuva. Um tecido chamado de velame, que lembra uma esponja e que absorve a água da chuva, ou seja, ela não atrapalha ninguém, ela não rouba nada de ninguém. Ela só está em cima da outra planta para ficar mais perto do sol. Para outra planta, 0, e ela é a única beneficiada. Aliás, é o que acontece, por exemplo, com plantas como orquídeas, com plantas como bromélias e árvores de grande porte em florestas tropicais. Ao contrário do que muita gente pensa, orquídea não é parasita, bromélia não é parasita. Ela cresce em cima de outra planta, não ajuda, não atrapalha. Isso é epifitismo. Uma planta em cima de outra planta, o epizoísmo, fita, planta, zoo, animal, é quando o animal mora em cima de outro animal sem ajudar, sem atrapalhar. Nesse caso, é o que acontece com cracas e baleias. Nas aulas de zoologia, a craca é um crustáceo séssil. É um parente do camarão, é um parente do caranguejo, só que ele vive grudado em algum canto. Muitas vezes ele fica grudado, por exemplo, numa pedra ou no casco de um navio, só que é um negócio chato, né? Se ele é séssil, ele não pode ir atrás da comida. Ele depende da comida ir atrás dele. Então ele fica grudado lá esperando a comida vir atrás dele. Se a comida não vier, ele está lascado. Melhor do que ele grudar numa pedra, é ele grudar na baleia, né? Porque a baleia está sempre atrás de comida, então a baleia leva a craca onde a comida está. Para a baleia 0 é indiferente, né? Quando tem baleias
com muitas cracas, às vezes a craca pode ser prejudicial, porque muita craca cobrindo o corpo da baleia, normalmente o corpo da baleia é bem liso, né? O que dá hidrodinâmica para facilitar a natação. Com muitas cracas em cima do corpo da baleia, muitas mesmo, né? O corpo da baleia vai ficar mais áspero, aumenta lá o atrito com a água, então dificulta a natação. Mas aí é raro. O mais comum de acontecer é para a baleia é indiferente e para a craca ela é beneficiada. Melhor do que grudar na pedra, grudar na baleia, que leva ela atrás do alimento. Ô Landim, como é que a orquídea, como é que a bromélia vai bater em cima da outra árvore? Sementes de orquídeas têm projeções aladas, como asas. O vento bate na semente moçada vai voando por aí, cai em cima da outra árvore para nascer lá em cima. Como é que a craca gruda na baleia? A craca adulta pode até ser séssil, né? Mas você tem lá que a larva dela, ela é móvel. Então a larva vai nadando por aí, pode ser que ela grude numa pedra e fique adulta, pode ser que ela grude numa baleia e fique adulta. Você tem, cara, que no inquilinismo, morar dentro, no caso da epibiose, morar fora, morar na superfície. Mas ainda tem um caso parecido com esses, chamado de forésia. Onde a forésia, moçada, ela também vai ser uma relação mais zero interespecífica, só que ela não tem a ver com alimento, ela não tem a ver com moradia, ela tem a ver com carona. Nesse caso, gente, o que acontece na forésia é que uma espécie é transportada por outra. Notem que ela não chega a morar, né? Porque quando a gente fala em morar, quando a gente fala em viver, dá uma ideia de ser permanente, né? Dá uma ideia de ser muito tempo que está morando lá. Aqui não, aqui é transportado, é temporário, é só pegar uma carona. É transportada por outra espécie, mesmo esquema, sem ajudar, sem prejudicar, aqui nesse caso. Então, apenas uma carona aqui na parada. Quando a gente fala, por exemplo, em forésia, há alguns exemplos super tradicionais. É o que acontece com o carrapicho e você, né? Para quem não lembra, o carrapicho é o fruto do carrapicheiro, né? Então você está lá no meio do mato, fazendo você sabe lá Deus o que no meio do mato, e o carrapicho gruda em ti. E aí, cara, tu vai passeando por aí com o carrapicho grudado lá no teu tênis. Lá pelas tantas você nota que tem um carrapicho no tênis, arranca o carrapicho e joga em algum lugar. A essa altura do campeonato, você já está a quilômetros de distância do carrapicheiro e o carrapicho conseguiu o que ele queria. Se espalhar por aí, mundo afora. Para o carrapicho mais, ele é beneficiado. Para você, zero. É indiferente. Não fede, nem cheira. Não faz diferença para você aí na sua vida, né? Então, o carrapicho mais, ele é carregado por você. Você nem é ajudado, nem é prejudicado. Cara, imagine, por exemplo, que choveu pra caramba. No que choveu, por exemplo, pra caramba, formou um lago onde antes não tinha nada. Daqui a pouco, cara, esse lago tá cheio de peixe. Caramba, gente, como é que aparecem peixes no lago? Do nada, né? No meio lá de uma região, choveu, formou um lago. Dá alguns meses, tá cheio de peixe. Como é que o peixe vai chegar no lago se esse lago não tem comunicação com nenhuma outra estrutura? Voando? Muitas vezes voando, né? Pode ser, por exemplo, através da água, né? Pode ser, por exemplo, lá que um rio transborde e leve alguns peixes para o lago, ou então de maneira subterrânea, mas normalmente voando. Era uma vez um passarinho pousa num rio para poder beber água. Enquanto o passarinho está lá bebendo água, pode ser que o ovo de um peixe grude na perna do passarinho. Quando o passarinho vai lá no lago beber água do lago, o ovo do peixe fica lá. Ou seja, notem que entre ovos de peixes e pássaros, uma relação de forésia. Para o pássaro é indiferente, não faz diferença nenhuma para a vida dele. Para o peixe é legal, né? Porque o peixe pode invadir novos ambientes. Ele estava no rio, passarinho bebeu água do rio, o ovinho grudado na patinha do passarinho, quando vai lá no lago, deixa o ovo do peixe, inclusive ajuda lá a povoar aquele lago novo, aquela lagoa nova, com os peixes que são trazidos, né? Zero para cá, mais para cá. E o esquema da rêmora do piolho de tubarão com o tubarão, né?
Que eu estava falando que o tubarão, ele beneficia a rêmora triplamente. A rêmora pega restos de comida, então é comensalismo. A rêmora, moçada, ela vai pegar lá, né, uma carona, então é forésia. A rêmora é transportada pelo tubarão, não é permanente. Ela gruda, mas, cara, ela pode sair se ela quiser. Ela tem a capacidade de nadar. Então ela está lá grudada no tubarão. Aquele tubarão não tá legal. Aquele tubarão lá não tá levando ela onde tem a comida bacana. Aquele tubarão é muito chato. Ela se solta desse tubarão e gruda em outro. E pronto. Então não vou dizer que ela mora lá. É uma carona transportada. Forésia em relação a essa situação. Além de a rêmora ganhar a proteção do tubarão, ninguém vai mexer com a rêmora. Ela grudada no amigo tubarão. Notem que essas relações ecológicas que eu acabei de descrever, né, nesse último bloco, são todas elas interespecíficas mais zero. Interespecíficas mais zero. Sendo que comensalismo é de base alimentar, então tem a ver com alimentação. Um cara pega sobra de comida do outro cara, sem ajudar, sem atrapalhar. O inquilinismo, ele tem base de moradia. Um cara mora dentro do outro cara, sem ajudar, sem atrapalhar. Se for dentro, inquilinismo. Se for na superfície, epibiose. Epibiose é uma modalidade de inquilinismo, né? Epifitismo, planta sobre planta. Epizoísmo, animal sobre animal. E no caso de forésia, é uma relação com base de transporte. É uma relação com base de você pegar a carona com outro carinha. Só toma cuidado com a besteira. Se tu estiver fazendo uma questão e tiver uma relação que ela é interespecífica, mais zero, nem for de carona, nem for de moradia, nem for de alimentação, você pode chamar, gente, também de comensalismo. Então, observação que qualquer associação que ela seja mais zero, um cara ganha e pro outro é indiferente, pode ser considerada como sendo comensalismo, tá? Então, tem questões que vão colocar para você uma situação onde essa situação tem a ver com transporte, melhor marcar forésia. Tem a ver com moradia, melhor marcar inquilinismo. Tem a ver com alimentação, melhor marcar comensalismo. Mas se essa relação mais zero não tiver a ver nem com transporte, nem com moradia, nem alimentação, pode marcar comensalismo. E se nas opções não tiver nem inquilinismo, nem forésia, pode marcar comensalismo. Qualquer associação mais zero pode ser de uma certa maneira colocada como sendo comensalismo também.